Aquela história terrível de Itatiba. Olha, não existe motivo para um camarada tirar a vida de uma outra pessoa. Mas não existe motivo. Agora, para piorar, né, a situação, é quando morre uma criança inocente, sem chance de defesa, né, nas mãos de um perturbado. Você vai falar o que desse cara aí, velho? Hein? O próprio avô matou o neto na cidade de Itatiba. Tá todo mundo revoltado com esse caso. Ele disse que não estava conformado com o fim do casamento. Fazia uma semana que ele havia separado da esposa. Aí o que ele fez? Foi tirar a satisfação da esposa. Né? Foi tirar satisfação com a esposa, chegou na esposa e falou: eu quero voltar com você. A esposa falou: não vou voltar com você. Sabe por que não voltou? Porque ele já tinha histórico de violência, já tinha se envolvido em confusão com a polícia. A esposa falou: não quero saber mais de você. Aí, para tentar forçar a esposa e convencer a filha da menina a fazer com que a esposa voltasse com ele, ele pegou o neto de apenas 1 ano e meio no colo, saiu correndo por meio do mato, né, e ficou ameaçando a criança com uma faca de cozinha. Quando a polícia chegou para tentar negociar a liberdade da criança, ele rasgou o pescoço do menino, matou a criança de 1 ano e meio, né, e depois tentou se matar. Tudo isso porque ele queria reatar o relacionamento com a ex-mulher. É crime bárbaro por motivo banal. Alicia Manjavac é quem traz os detalhes pra gente aqui, ó. Olho na notícia. Uma semana após o fim do casamento e inconformado com a separação, o servente Aguinaldo Hermenegildo decidiu voltar para o bairro São Francisco, em Itatiba, para tentar reatar a relação. Mas a mulher estava irredutível. Ele então resolveu apelar para os parentes. Aguinaldo queria que a filha de 19 anos convencesse a mãe a voltar com ele. Como não conseguiu, pegou uma faca de cozinha e levou o neto de 1 ano e 6 meses para o meio do pasto. Lá, ele cortou o pescoço da criança e tentou se matar. A polícia chegou a tempo de evitar o suicídio e conseguiu deter Aguinaldo. Já o bebê foi levado ao hospital, onde os médicos tentaram reanimá-lo, mas o pequeno Alisson Bruno da Silva Cardoso não resistiu e morreu. Uma criança, né, não pode perder a vida por causa de uma família, né? Preso em flagrante, o servente, que já tem passagens pela polícia, deve responder por homicídio qualificado e pode pegar de 12 a 30 anos de prisão. No velório do menino, a mãe não conseguiu conter a emoção. Por diversas vezes, passou mal e desmaiou. A gente vai ter que ter muita força para poder ajudar a minha sobrinha, né? E a minha cunhada, né? Que agora vai ser a parte mais difícil agora, porque ele tá lá em cima, tá com Deus. Agora o difícil vai ser aqui agora. Nossa, que Deus possa tentar, né? Tentar não, porque Deus, quando é de Deus, existe, não tem essa de tentar, mas que a família tente, né, com a ajuda de Deus, retomar a rotina, né, e que Deus possa amparar essa família. Porque, meu Deus, olha, a gente está acostumado a noticiar tragédia aqui, mas a gente noticia algumas coisas, às vezes, que fogem ao controle de tudo, né? Isso aí foi um crime terrível, um crime bárbaro, uma violência gratuita contra uma criança indefesa. O que a criança de 1 ano e meio, meu Deus, poderia fazer para se livrar das garras, das mãos desse avô, né? Tomado pelo ódio, tomado pela vingança, e que num ato de maluquice, de loucura, né, acabou tirando a vida do próprio neto, né, de um bebezinho. Mas já tinha histórico. Por que não ficou preso um cara dele? O cara já tinha histórico de violência, já tinha envolvimento com crime, né? É a certeza da impunidade, meu camarada. É a certeza da impunidade, né? Um homem que já era violento, já tinha passagens pela polícia, não foi contido pela lei e acabou causando uma tragédia, né, enorme. Destruiu uma família na cidade de Itatiba. E aí eu pergunto para você, quantos casos, a gente não mostra com essa mesma receita? Né? Gente violenta, gente que já se envolveu com crime, gente que não é punida, né, que continua convivendo na sociedade e provoca tragédias enormes, tragédias absurdas, né, com violência gratuita. Quantos não são casos
né, que a gente mostra desse mesmo jeitinho aqui na tela da Band. Tem mais uma reportagem da Alicia, né? Deixa eu ver, olho na notícia. Foram mais de 20 anos de casamento, mas ao invés de carinho, o servente Aguinaldo Hermenegildo, de 43 anos, criou todos os filhos da pior maneira possível. Maltratavam meus irmãos tá na rua aí, aqui, ó, tá na rua aí, ó, por causa de quem? Por causa dele. A convivência do casal nunca foi tranquila. Por diversas vezes, eles brigaram e Aguinaldo bateu nos filhos. Alguns, cansados da violência, chegaram a fugir de casa. O mesmo aconteceu com Jaime. Quando era criança, sofreu nas mãos do pai. Traumatizado, pediu socorro à tia e foi morar na casa dela. Eu tive que fugir de casa porque eu era maltratado muito. Ele me espancava direto dentro de casa. Eu tive que fugir, eu tive que ir para casa da minha tia me dá um apoio. Inconformada, cansada das brigas, a mulher do servente fez boletins de ocorrência denunciando as agressões. Mas por medo, acabou não levando a denúncia adiante. Mesmo com passagens pela polícia por roubo, receptação, furto e ameaça, Aguinaldo ficou preso apenas um mês em 2010. Certo da impunidade e depois de ter um desentendimento com a mulher, desta vez, Aguinaldo superou todos os limites e rasgou a garganta do neto de pouco mais de um ano, enquanto tentava convencer a mulher a reatar o casamento. Esse cara, para mim, não é um ser humano, não é sabe, para mim é um covarde, pior do que um cachorro, sabe? Eu não sei nem o que falar nesse momento, porque eu tô muito emocionado, eu só quero justiça. A gente não pode nem comparar com o bicho, porque o bicho está cumprindo os desígnios de Deus aqui, né? O cachorro, o cavalo, o burro, né? Enfim, todos têm um papel, né, na vida, todos têm um papel na natureza. Agora, esses caras aí, meu Deus do céu, eu não tenho compreensão suficiente para poder chegar a um consenso, chegar a um entendimento a respeito disso. Agora, sinceramente, o cara já tinha sido preso. Não ficou preso porque a nossa lei é branda demais. Já tinha sido denunciado por violência, mas continuava solto aí, ó. Olha o que ele fez. E o pior de tudo é o seguinte, ele pode ser condenado, deve ser condenado, né? A justiça, para mim, não pode ter outro caminho que não a condenação dele. Agora, o medo da família é se ele consegue um benefício e sai da cadeia, né? Porque lógico, o cara já foi preso, não ficou preso. Ele já foi denunciado, não aconteceu nada com ele. E do jeito que a coisa anda, é capaz dele preso, né, conseguir benefício, sair da cadeia e depois tirar satisfação com a família ainda. Aliás, a família está convivendo com essa saudade do Alisson, pequeno Alisson, e o medo de que o Aguinaldo seja solto. Tem mais uma reportagem, olho na notícia. Uma criança saudável, bochechuda e feliz. O pequeno Alisson Bruno da Silva Cardoso era o primeiro filho desta mulher de 19 anos. Com apenas 1 ano e meio, dava os primeiros passos e aos poucos estava aprendendo a falar. Mas a vida do menino foi interrompida pelo próprio avô, Aguinaldo Hermenegildo. Com uma faca nas mãos, o servente queria o perdão da esposa, que pedia o divórcio. Em troca, ele libertaria a criança. Mas como o casamento já havia acabado e a mulher estava cansada de tantas agressões, não houve negociação. Revoltado, sem limite algum, Aguinaldo cortou o pescoço do bebê e o matou. Nessa hora ele estava sob o efeito de drogas? Com certeza. Com certeza. Ele estava porque ele era usuário, né? Ele sempre bebeu, sempre usou drogas, então tenho certeza que ele estava assim. O que ele fez com a criança dessa aí, ó? Isso não se paga, meu. Sem o pequeno Alisson e com a prisão de Aguinaldo, a família foi destruída. Em meio à dor da perda do bebê, parentes pedem justiça e confessam que sentem medo. É merecido ele estar lá, sem dúvida nenhuma. Porque era meu sobrinho, né? Poderia ser meu filho. Tanto é, se ele não estiver lá, se ele sair, o que ele pode fazer quando ele sair? Eu tenho filhos. Então, ele está merecido lá dentro.
Olha, estou recebendo uma notícia importantíssima aqui. Daqui a pouquinho nós vamos trazer detalhes ao vivo de Bragança Paulista. É o crime da mala, hein? É o crime da mala. Na semana passada foi preso o Marcelo. Ele estava escondido no Paraguai. Ele que é acusado de ter dado um mata-leão na Renata. Aliás, ele confessou, né? A menina de 15 anos deu um mata-leão na menina. A menina foi esquartejada, pode ter sido esquartejada viva. Pode ter sido esquartejada viva. E além do Marcelo, segundo a polícia, a namorada dele na época, a Jéssica Thaís, participou do crime. Ela estava foragida porque foi encontrada, hein? Foi encontrada e daqui a pouquinho o Angelito Neto vai trazer todos os detalhes. Está sendo apresentada agora na delegacia de Bragança Paulista. Está sendo apresentada agora na delegacia de Bragança Paulista. Já mais detalhes para você. Essas são imagens do Marcelo, olha. Esse é o Marcelo que confessou, aliás, canalha, né? Da pior espécie. Daqui a pouquinho mais detalhes. Vem comigo aqui, deixa eu ver a Carla Ramil ao vivo da Delegacia Seccional de Campinas, onde ocorrem depoimentos a respeito da morte do Denis, o estudante da Unicamp, morto no fim de semana. O Anderson, que era apontado como um dos suspeitos, Carla Ramil, que confessou ter agredido o jovem Denis. A namorada dele continuam aí na Delegacia Seccional. Como é que está o andamento disso aí, ô Carla? Olha, Rodrigo, como você bem sabe, é difícil a gente conseguir algumas informações aqui, né? O Dr. Rui, ele saiu faz mais ou menos 1h30, ele ainda não retornou, mas a informação que a gente tem é que o Anderson e a namorada dele continuam aí, né? As outras 5 pessoas que prestaram depoimento já foram dispensadas, mas que o casal continua ainda aqui no setor de homicídios da Polícia Civil de Campinas. Ô, Carla, pela experiência que eu tenho é o seguinte, o Dr. Rui saiu, foi para o fórum para poder pedir alguma medida aí. Provavelmente ele deve ter algum indício mais intenso, algum indício mais tátil aí em relação a esse crime e deve ter ido ao fórum para buscar alguma informação. Por isso a gente vai continuar aguardando aí, né, para saber qual vai ser o futuro do Anderson. Ele foi apontado como suspeito, foi escoltado pela polícia enquanto esteve internado no hospital, diz que agrediu o Denis, só falou que não esfaqueou. A polícia pode não estar acreditando muito bem nessa história. A Carla continua com a gente ao vivo e nós temos aqui uma reportagem, porque ontem a família desabafou e não poderia ser diferente, né? Desabafou diante de um crime bárbaro, também de violência gratuita, porque estão dizendo que a motivação do crime... Aliás, a Carla já confirmou para mim, a motivação do crime teria sido ciúme. Ciúme. Né? E por conta de ciúme, o rapaz foi agredido pelas costas e morto. A nossa equipe acompanhou o enterro do Denis, que morava aqui em Campinas, mas tinha família em Piracicaba. Tem aí a reportagem? Então deixa eu ver, vai, olho na notícia. No velório de Denis Casagrande, de 21 anos, comoção e tristeza. Familiares e amigos estavam inconformados com a morte prematura do estudante, que tinha ainda a vida inteira pela frente. Colegas da faculdade também foram prestar a última homenagem. Poucos conseguiram segurar o choro. Emocionados, preferiram não gravar entrevista. O irmão do rapaz, visivelmente abalado, precisou ser amparado pelos parentes logo depois do enterro. O universitário morreu na madrugada de sábado durante uma briga em uma festa dentro da Unicamp. Ele foi atingido por uma facada fatal no peito. O jovem chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. Ele estava sentado, o cara chegou e deu com um skate na nuca dele, daí ele caiu, várias pessoas foram para cima dele e começaram a chutar. E nessa confusão, alguém deu as facadas. A polícia investiga se a briga pode ter sido motivada por ciúmes. O tio da vítima conta como foi o relato de testemunhas que presenciaram a discussão. Pode ser uma hipótese que ele esteja olhado para alguém, coisa desse tipo, e eles acharam que, por bem, ele teria que pagar por isso, ou a menina fazia parte de algum amigo deles, coisas desse tipo. Então, se apurou lá que ele saiu para ir no banheiro, certo? Quando ele saiu do banheiro, ele foi cercado por esse grupo, desferiram alguns socos nele, e nesse movimento aí de várias pessoas, certo, um deles desferiu uma facada. Geraldo, que também é tio de Denis, questiona o fato de alguém entrar com uma faca dentro da universidade. Uma festa com 3.000 pessoas é um risco grande. Esse tipo de briga é comum. Os estudantes, normalmente, eles vão com o espírito de curtir a festa. Tinham
grupo lá que não era estudante. Quem vai a uma festa portando uma arma, normalmente não vai com boa intenção. Em nota, a Unicamp informou que vai apurar as circunstâncias da briga e identificar os responsáveis pela festa que não estava autorizada pela universidade. A família ainda não sabe se vai processar a universidade, mas espera que a polícia esclareça o caso. A universidade alega que não tinha permissão para ter a festa. Eu acredito também que não tinha, mas tinha 3.000 pessoas numa festa. Difícil não saber de uma festa que tem 3.000 pessoas nela. A justiça deve ir agora ver quem organizou, quem fez. E a gente está vendo acontecer muitas coisas por causa de não cumprimento de regulamento. E o que a gente espera é que haja uma investigação correta, apropriada, e as responsabilidades todas sejam apuradas dentro do nosso ordenamento jurídico. Respeitando a lei. Agora, o problema é que a lei beneficia um monte de gente, mas não cuida dessas vítimas, né? Infelizmente. Ô, Carla, doutor Rui Pegolo, que é o delegado do caso, conversou com a Carla agora há pouco. Acho que nós temos o trecho aí do doutor Rui, dando um apanhado geral do que ele conseguiu enxergar até agora. Lembrando que o Anderson, que é um dos suspeitos, né, que confessou ter pego um skate tacado na cabeça da vítima, ele continua lá na delegacia, ao lado da namorada, ele já confessou que agrediu a vítima. Só diz que não deu a facada. Agora, a polícia é que tem que investigar e esclarecer isso. Deixa eu ouvir o que o doutor Rui Pegolo falou com a Carla Ramil agora há pouco. Vai, olho na notícia. O inquérito já foi instaurado, a Polícia Civil está investigando esse crime, o que aconteceu na sexta para o sábado. Alguns suspeitos já foram ouvidos, contudo é muito cedo para a gente ainda dar uma linha de autoria, tá? A motivação a Polícia Civil já sabe, contudo a autoria será o segundo passo agora. É questão de tempo para a gente descobrir exatamente quem foi o autor. Não é? São vários suspeitos porque houve uma briga generalizada ali, como vocês puderam notar. Tá? Todo mundo aqui está sendo ouvido, os parentes e os amigos da vítima ainda não foi possível comparecer. Contamos com os amigos da vítima também para nos traçar o perfil do autor exato, para que a gente não cometa nenhuma injustiça. Então, a Polícia Civil durante essa semana vai ouvir quem tiver necessidade para se trilhar a questão da autoria, tá? Já sabemos quem agrediu, quem chutou, quem deu soco, contudo falta saber quem estocou a vítima, que foi a causa da morte, foi o ferimento sofrido na região do coração. A vítima sofreu um ferimento só, o corpo tem escoriações, o legista nos narrou isso, contudo a causa da morte foi uma facada, tá? Então, essa faca não foi apreendida ainda. A Polícia Civil agora está em diligências desde o dia do crime para tentar descobrir a autoria. Qualquer indicação de autoria é precoce, tá bom? Bom, nós confiamos muito no doutor Rui Pegolo, né, Carla Ramil, que é um delegado experiente, que conhece muito dessa questão envolvendo os homicídios, e ele está sendo muito cauteloso. Ele já sabe que o Anderson se envolveu na briga, outras pessoas também se envolveram nessa confusão generalizada. Agora, a dúvida que fica aqui, sinceramente, é se o Denis acabou se envolvendo numa briga ou se ele foi espancado. Há indício aí de que ele foi espancado gratuitamente. A Carla continua acompanhando e já volta com mais detalhes ao vivo aqui na tela da Band a qualquer momento. O Angelito também está comigo, não é isso? Deixa eu ver imagens aí do crime da mala, parece que está acontecendo agora, uma espécie de reconstituição do crime que terminou com a morte da menina Renata. Me dá as imagens, por favor. Angelito está comigo? Angelito, a Jéssica tá aí, já se apresentou, ela também estava escondida e isso aconteceu justamente depois da prisão do Marcelo lá no Paraguai. Angelito, o que a polícia está fazendo neste momento na delegacia seccional da cidade de Bragança Paulista? Boa tarde, Rodrigo. Olha, neste momento a Jéssica está sendo ouvida e também está passando por exame de corpo de delito. O Dr. Rafael do IML aqui de Bragança, médico perito, está examinando a Jéssica Thaís, que chegou hoje pela manhã no Brasil e por volta de 2 horas da tarde aqui em Bragança Paulista. Ela acabou se entregando, não teve outra alternativa a não ser se entregar. Depois da prisão do seu companheiro, o Marcelo Voit, na semana passada, ela acabou sendo sondada pela Polícia Civil e pela Polícia
polícia do Paraguai e depois ela acabou se entregando. Ela negociou a sua rendição, a sua entrega junto aos delegados aqui de Bragança, alegando que não dava para morar sozinha lá no Paraguai. Ela está em Bragança Paulista. Neste momento acontece a primeira parte da reconstituição, onde o corpo foi esquartejado em São Paulo, e amanhã, de manhã, a Polícia Civil está marcando aí a reconstituição de como esse corpo foi jogado no Lago do Orfeu, aqui em Bragança Paulista. Repetindo, essas são informações exclusivas. Neste momento acontece a primeira parte da reconstituição, o esquartejamento do corpo em São Paulo, e amanhã acontece a segunda parte, que é quando o Marcelo chegou em Bragança Paulista e jogou as 2 malas no Lago do Orfeu, bairro Nobre aqui de Bragança Paulista. Ô Angelito, Oi. Ele continua dizendo que fez isso tudo sozinho, sem a participação da Jéssica, Angelito? Sim, ele continua ainda assumindo toda a culpa, isentando a Jéssica, alegando que a Jéssica não tem nada a ver, mas o delegado já vai enquadrar a Jéssica também por homicídio, né? Porque ela é cúmplice. Segundo as informações, ela estava no momento em que o Marcelo estava esquartejando o corpo, ela acabou presenciando tudo isso. Então a Jéssica também vai ser incriminada, só que o Marcelo vai ser incriminado também por ocultação de cadáver. Bom, nós vamos continuar acompanhando, amanhã tem essa reconstituição, a Jéssica, portanto, está presa, ela estava escondida no Paraguai, junto com o Marcelo, não tem nada daquela história de que ela tinha sumido, de que o Marcelo não tinha visto mais ela estava no Paraguai, ao lado do Marcelo, e participou diretamente, segundo a polícia, desse crime terrível e que abalou o nosso país. A reconstituição sendo feita nesse momento, uma segunda parte marcada para amanhã, quando o Angelito também estará presente para acompanhar de perto toda a movimentação. Obrigado por enquanto, Angelito, falando ao vivo aqui no Brasil Urgente para Campinas e região. Nós temos que ir para o intervalo, nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho tem o Datena para todo o Brasil, não sai daí porque a gente volta já.